Olá para você ligado em mais um episódio do nosso podcast A Positivo. Que bom você por aqui. Agradecendo desde já os nossos patrocinadores aqui do nosso A Positivo, convidando a você para seguir as nossas redes sociais, vai lá no canal do YouTube, se inscreva, acione o sininho para você receber as nossas notificações. No episódio de hoje eu vou conversar com ela, que é jogadora de vôlei, uma das maiores levantadoras de vôlei do mundo, já participou de Olimpíadas, jogadora extraordinária. Eu falo com ela, Fabiola. Que bom você por aqui, obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, Edmilson, obrigada. É um prazer estar aqui no A Positivo. A Fabiola veio direto de Belo Horizonte do treino, né? Fabiola é jogadora do Mackenzie, né, Fabiola? Eu com o maior prazer retornei a Minas Gerais, né? Depois de muitos anos, o último time que eu joguei foi o Minas. E o Mackenzie me deu a oportunidade, na verdade hoje Batavo Mackenzie me deu a oportunidade de retornar a Minas Gerais e eu estou muito feliz. Fabiola, logo que você chegou aqui em off, eu perguntei, porque você chega, né? A gente chega aqui, a gente é baixinho. Quer dizer, a gente se sente baixinho ao lado dela, né? Você tem quanto de altura? 1,84. 1,84. Bom, fica à vontade, tá bom? Aqui é um bate-papo como se você estivesse na sala da sua casa, num restaurante, num barzinho. Vamos conversar aqui, falar um pouquinho da sua história. Você é de onde, Fabiola? Eu nasci em Brasília. Brasília. Não sei se as pessoas conhecem, mas eu nasci na maior cidade satélite de Brasília, que chama Ceilândia. Ceilândia. E sempre morou lá, começou a carreira lá? Então, a minha carreira começou lá. Eu fiquei em Brasília até os meus 17 anos. Foi em Brasília onde eu tive a oportunidade de conhecer o voleibol, onde surgiram as minhas primeiras convocações, onde minha primeira Superliga também em Brasília. Só que aí aos 17 anos eu cheguei num ponto que eu precisava sair para poder ir para times maiores. Brasília estava ficando pequena. Estava né? ficando pequeno e eu saí de Brasília aos 17 anos. Eu estava olhando aqui, eu falei, vou pesquisar sobre a Fabiola, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar da história também, que você tem uma filha que eu acho que é inédito isso, né? A sua filha joga vôlei e está no profissional também, jogando junto com você no mesmo clube, não é isso? Hoje a gente está no mesmo clube, mas ela está na categoria dela, né? Sim, claro. Mas na última temporada, as duas últimas temporadas, a gente jogou na mesma equipe profissional. Na mesma equipe? Na mesma quadra? Mesma quadra. Ah, eu quero saber disso. Como é que é jogar com o filho no profissional? Vai ser um problema. Eu estava olhando aqui, gente, a Fabiola, né, buscando a pauta dela aqui. Eu estava olhando aqui alguns títulos, algumas medalhas. Se a gente for falar de tudo aqui, você vai ficar quietinho aí, que eu vou ler aqui até lá para 25 de dezembro. Gente, Campeonato Mundial, foi prata no Japão 2010, bronze na Itália 2014, não é isso? Isso. Grand Prix, ouro em Tóquio, prata, como é que é o nome dessa cidade aqui? Nimbo, 2010, Macau 2011, prata também em Nimbo 2012, Campeonato Sul-Americano em Santiago 2007 foi ouro, ouro em Lima 2011, ouro em Ica 2013, Jogos Pan-Americanos, ouro em Guadalajara, e aí vai, Copa dos Campeões, ouro no Japão 2013, final da Copa For, Lima 2009, tá certo? Copa Pan-Americana, Cidade Juarez, ouro também. Então, quer dizer, Montreux, ouro, campeonato Montreux em Montreal, né? Montreux na Suíça. Suíça. Copa do Mundo, prata no Japão, competidora de Osasco, Campeonatos Mundiais, Doha 2002, prata em Zurique, Campeonato Sul-Americano Osasco 2012, prata em Osasco, competidora do Dínamo, Campeonatos Mundiais Zurique 2015, prata Copa Sev, aí eu não sei falar esse nome aqui, Krasnodar? Na Rússia. Na Rússia, você teve na Rússia, foi ouro. Bom, isso aqui, se a gente for falar, a gente vai fazer um documentário sobre a Fabiola, mas a gente já deu para perceber que medalha, você tem um cantinho especial para guardar essas medalhas, Fabiola? Então, eu estava morando num lugar aqui em Sete Lagoas, tinha um sítio aqui, acabei vendendo, então ainda estou me estruturando numa casa nova e ainda não tenho um espaço não, mas já estou projetando que a gente está construindo a casa. Então, e cada medalha que você olha assim tem uma historinha tem uma diferente. história, tem um sacrifício, tem muita disciplina, tem muito suor, tem muito choro, muito treinamento. A vida do atleta não é fácil. Alto rendimento, principalmente. Né? A cobrança é muito grande. Mas cada medalha tem a sua história e eu guardo cada uma delas com muito carinho.
E aí, você novinha lá em Ceilândia, no Distrito Federal, como é que foi assim, a sua infância na escola? O vôlei já chamava atenção? Porque tem uma aptidão, né? De repente você gosta de um esporte, não gosta. Então, é engraçado, na minha família a gente não teve nenhum atleta profissional. Só que o meu irmão, nós somos em 5 homens, e o meu irmão o mais novo, o Kleber, jogava vôlei. E o meu irmão era a minha referência, sempre fui muito apaixonada pelo meu irmão, e meu irmão jogava e me levava. E aí foi onde eu comecei, ele me levava para a quadra. Eu comecei a ter o prazer de jogar por causa dele, porque ele me levava, eu comecei a ter aquele interesse. Era fã do irmão? Era fã do irmão, ele jogava bem, só que ele não se profissionalizou. E daí foi que aí eu comecei a jogar na rua de casa, treinava em casa com meu irmão, comecei a jogar na rua de casa, a gente colocava a rede, né, na grade, na grade de um lado do outro, no Quem asfalto. nunca, né? Naquela época a escola que eu estudava não tinha quadra, era no asfalto também, então a aula de educação física era no asfalto. Uhum. E foi o meu primeiro contato foi com esse professor em Brasília que dava aula de educação física, e eu tinha que escolher ou jogar handebol ou jogar vôlei, escolhi o vôlei. E daí foi onde começou os testes. Aí fui para o SESI em Brasília, na Ceilândia também fazer teste, passei para o SESI de Taguatinga fazer teste, passei. E aí naquela época a Força Olímpica fez uns testes também, e aí chamou a Globo, então fez uma chamada na Globo, e aí ali encheu de crianças para fazer esse teste, já era assim mais distante da minha casa, Isso com quase quantos uma anos? hora. Eu tinha 13 anos. Bem novinha, né? E aí eu passei no teste também, e ali na Força Olímpica foi onde as coisas começaram a se abrir, né? A oportunidade de realmente treinar todos os dias, né? E eles, né, com um investimento maior, uniforme, tudo direitinho, então... E foi assim, essa caminhada em Brasília. Mas o início foi foi muito difícil. Você Mas, não tem uma base, né? mas ali no fundo, eu tinha certeza, dentro do meu coração, eu tinha certeza do que eu queria, e eu tinha certeza que eu ia chegar em algum lugar. Eu não sei que lugar, mas eu tinha certeza. Você tinha prazer em jogar vôlei? Amava, sempre amei. E amo até hoje. É, Até hoje. claro. Você ainda tá atuando, né? É porque as pessoas me perguntam assim, cara, mas você já passou dos 40 e você está jogando vôlei. Lógico, eu trabalhei toda a minha vida para esse momento, né? Para escolher continuar ou não. Então, além do financeiro, né? Eu amo jogar, e isso eu acho que é o legal, entendeu? Não é só amar jogar, né? O atleta de alto rendimento, pro profissional, chega em certo momento, por exemplo, jogador de futebol, ele acaba tendo um limite, né? Sim. O vôlei parece que você consegue permanecer por mais tempo, ou eu estou enganado? Depende muito do físico do atleta, depende muito... Se o atleta não tem tantas contusões, né? Histórico, né? O histórico de contusões, e também essa questão da posição. A posição do levantador é uma posição que não agride tanto as articulações como um atacante. Então a gente consegue ter aí um tempo maior no vôlei. Você tem uma vida útil maior, né? Isso. Como E assim, a levantador. minha filha mais nova, Ana Vitória, ela disse que quer jogar comigo. Então assim, minha filha, eu vou jogar até meus 50 anos, não é É possível. perigoso ela parar primeiro que você. A Ana Vitória fala assim, mãe, estou aposentando, a senhora continua aí, que eu sei que a senhora vai eternamente jogar vôlei. Mas interessante, aí você depois que saiu de Brasília, né, e a coisa começou a tomar um rumo diferente, né? Aí as categorias, a estrutura foi mudando, né? E aí você começou a encarar treinadores mais exigentes, né? Sim. Aí a coisa muda, a figura, né? É. Aí é rumo quer dizer, você começa... Como é que no vôlei as categorias? Tem um profissional, tem um juvenil, como é que funciona as bases? Na minha época, era infantil, infanto, juvenil e adulto, né? Hoje é dividido por sub-14, sub-16, sub-19, sub-21. Mas eu tenho uma história que muitas pessoas conhecem, a grande maioria que conhece o meu trabalho, que eu fui atacante até os meus 17 anos, né? Então eu fui atacante, fui ponteira, passadora da Seleção Brasileira Infanto, campeã mundial. Tudo atacante. Atacando. Ponteira. A minha primeira convocação foi atacando. Mas já se destacava, né? Já, joguei a Superliga, minha primeira Superliga pela Força Olímpica, atacando. Depois dessa primeira Superliga atacando, foi que surgiu a proposta do Bernardinho de me levar para o time dele lá em Curitiba e para que eu virasse uma levantadora.
Ele percebeu isso? Ele percebeu, você acredita? Ele viu, ele achava que eu tinha um bom toque e ele falou assim, Essa ó, menina... essa menina toca bem, eu acho que a gente pode fazer com que ela virasse uma levantadora. E o Bernardinho te viu jogando onde? Na Força Olímpica, eu joguei contra o time dele. Contra. Contra, só que eu era atacante. Ele falou assim, essa atacante... E a mesma, a mesma história que teve comigo foi a mesma da Fernanda. A Fernanda também atacava e virou levantadora. E aí eu, com 17 anos, recebi um telefonema da Fernanda Venturini, e aí falando a respeito dessa proposta, e ela falou assim, ó, se o Bernardo está falando para você... que você não é ponteira. Não, que você tem condição de ser uma levantadora, eu te dou a minha palavra. Se ele está dizendo isso é porque você realmente tem. E você é satisfeito como ponteira? Sim, eu era... Disputando Mundial, novinha. Eu era titular da seleção. Titular da seleção, vocês vão inventar moda, gente? Aí foi na época que eu precisei sair de Brasília e eu fiquei naquele impasse, né? A primeira vez saindo de casa, claro. Única filha mulher. Deixar a minha mãe não queria de jeito né? nenhum, eu só saí com a autorização do meu pai, porque minha mãe não autorizou. Sendo minha filha, não sai de perto. Minha mãe, até hoje, ela não entende isso, né? Até hoje ela fala, Bernardinho, você devia ter tirado minha filha daqui. Exatamente, até hoje. Porque a única filha mulher foi a que saiu, né? Logo ela, porque você não levou meu irmão. Ele é louco pra jogar vôlei. Mas assim, acho que foi a decisão, a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Divisor de águas também, né, Foi. Fabiola? Foi porque não é ninguém te fazendo convite, eu né? eu aprendi a jogar vôlei de novo. Eu não sabia levantar. Sério? Tá, como se eu estivesse realmente iniciando. E aí as oportunidades foram surgindo, porque depois do Bernardo, o Rizola, que era o meu técnico, que era técnico quando eu era atacante, ele me deu a oportunidade para ser levantadora no time que ele foi. Então ele veio para o Minas com a Fofão como levantadora, e aí ele me trouxe como segunda. Então assim, ele acreditou no Bernardo e ele me abriu as portas no Minas, uma oportunidade de ser reserva da Fofão. E em seguida ele me convocou para a seleção juvenil e eu fui para a seleção juvenil como segunda levantadora. Então, assim, essas pessoas foram muito importantes nessa trajetória da minha vida. Para que... Uma virada de chave. Né? Para que essa levantadora pudesse surgir, entendeu? Ela estava, sempre esteve, né? Mas eu não sabia. Mas assim, não te assustou. Alguém ver, olhar para mim e falar assim, ó, você pode Isso ser. é o olhar do cara diferenciado, né? Pois é, mas você, assim, como ponteira, já estruturando, quer dizer, você começa a trabalhar isso para a vida toda. Não, eu sou uma ponteira de seleção brasileira. Isso. Aí, de repente, chega o Bernardinho. Se fosse um outro, fala, não inventa moda, não. Mas o Bernardinho teve uma visão... Pesou. Mas aí pesou em outras situações. Primeiro, sai de casa. Isso. Né? Segundo, que é o pedido do Bernardinho. Se eu quero seguir uma carreira profissional... É o Deus do vôlei que está pedindo. E aí você vai sair dessa posição, você vai ser levantadora. Aí você mudou tudo, viramos a chave, vamos levantar, né? Tá levantando até hoje. Até hoje. E eu sou muito grata a todos eles. Porque, eu vi a imagem, porque todos eles, assim, todos os técnicos que passaram na minha vida, eles somaram em alguma coisa. Eu aprendi com todos eles, seja no momento mais difícil da minha vida, como nos melhores momentos. Em algum momento eles somaram, todos eles, do Luiz Omar, para o Rizola, para o Paulinho, para o Zé Roberto, para o Bernardo, sabe? Você passou por essa galera toda. Todos eles foram importantes na minha caminhada. Naquela época, Fabiola, normalmente no futebol, treinador, né, de homens é um cara homem. Naquela época, por que assim a gente não vê uma treinadora de seleção brasileira, mulher? Um treinador mulher, no caso. Por que os homens sobressaem e vai dirigir uma seleção, por exemplo, feminina? Como é que era naquela época lidar com um cara, né, um treinador, homem, lidando com mulheres o tempo todo? Até hoje... É complexo? Não, até hoje você vê pouquíssimas mulheres como treinadora. A gente assiste à beira da quadra. Eu acho que isso tende a mudar daqui para frente. Eu acho que precisa mudar e a gente precisa ter essa abertura, a gente precisa entrar, porque eu acho que tudo que a gente aprendeu como atleta, e eu acho que é super válido a gente levar isso para as quadras. E por que o homem, lógico que o homem tem a sua competência para isso, claro. Mas eu acho que nós mulheres, que atletas, que passamos tantos anos dentro da quadra, acho que a gente também tem condição para isso, para ser treinadoras também, técnicas também. E a gente tem um exemplo hoje aí da Fofão, que é treinadora da seleção sub-17, que está abrindo a porta, né? Já é um pezinho, né? Já está abrindo a porta para outras treinadoras. Eu sou professora de voleibol,
Precisa ter um curso eu específico? tenho o meu CREF. Eu consegui o meu CREF através de todos esses anos que eu jogo vôlei. Então, eu só posso dar aula de voleibol, mas tem os cursos da CBV que eu quero fazer. Então, é algo Ficar pronta. É algo que eu estou investindo e eu quero isso também para mim, sabe? Eu acho que eu quero passar para outras atletas, para outras meninas, aquilo que eu aprendi com o voleibol. Todo Não quero ficar, conhecimento, eu né? não quero ficar, né, para mim. E eu espero que assim como tem grandes técnicos e tem grandes times, que esses times também possam dar abertura para nós, mulheres, podermos trabalhar. Me dá um espaço aqui ao Dar sol, um né? espaço para nós também. Claro. E normalmente é ex-atletas, né? Porque tem toda a experiência, toda a bagagem, né? sim. Você viajou o mundo todo jogando, disputando. Sim. Quer dizer, falta de experiência, a Fofão e a turma toda não tem, né? Não tem que falar delas. Exatamente. Experiência Exatamente. não é falta de experiência, é Não, falta e de oportunidade, né? a gente, né, como atleta, eu que estou aí, né, nessa caminhada próximo já, né, de parar, mais próximo do que, né, alguns anos atrás, que a gente já vai idealizando alguma coisa e realmente a gente espera ter essas oportunidades também, Claro, né, claro. para claro. que essas mulheres, nós mulheres atletas, possamos mostrar o nosso trabalho Claro, também. e daqui a pouco. Não só ali jogando, né, mas Claro, como... à beira da quadra treinando, É. e gritando lá, e Bernardinho. Agora, como é que é o perfil do treinador, por exemplo? Vamos falar do Bernardinho aqui, porque é temperamental, é bravo daquele jeito, que a gente vê na quadra que só falta entrar na. O Bernardo, ele é daquele jeito na quadra. É, É. A gente fala que ele cria um personagem é um teatro. ali dentro Um daquela ator. quadra. Não, ele vive aquilo muito intensamente, mas quando ele sai dali, ele é outra pessoa. Sim. Ele é um cara muito mais tranquilo, muito calmo. Ele é um cara com um coração muito grande, ele ajuda todo mundo. Ele é um técnico diferenciado. Você vê que ele está na quadra, ele se preocupa com tudo. É um chão molhado. Ele cumprimenta todo mundo. Ele trata todo mundo por igual. Ele é muito especial, Bernardo. Aí a gente pula para. Sua primeira gravidez foi em qual temporada? Já estava em pleno vapor, né? Eu tava já. Foi com 23 anos. Eu estava Pois em é, São muito Caetano. nova, né? É. E aí manter o equilíbrio, porque voleibol não dá para você. Então, quando eu engravidei da Andressa naquela época, eu não sabia assim, o que ia acontecer, né? Porque naquela época, há 18 anos atrás, não tinha muitas jogadoras que tinham ficado grávidas e retornaram a jogar. Então, na minha cabeça, a minha gravidez, eu já tinha acabado. Com 23 anos, no Com auge da 23 carreira. anos, Porque você tem que parar realmente, né? O vôlei pra não dá mim, para então, ficar pra mim saltando. ali, não, para mim ali o voleibol tinha acabado. Sério? Porque na minha cabeça Um ano eu ia parada? ter que cuidar da minha filha, tipo, Não, fora o período de gravidez, né? e nenhum time, para mim, na minha cabeça, nenhum time ia me contratar. Entendeu? Mas Tô assim, grávida, eu vou ter neném, agora vai uma outra fase da minha vida. Só que aí, isso na minha cabeça, até porque Você pensava assim. né? eu não sabia como é que ia acontecer. Aí eu voltei para Brasília, quando eu cheguei em Brasília, eu já estava já com meus, sei lá, 5 meses, e aí eu sempre fui de treinar muito e comecei a sentir falta. E pedi para o amigo meu, Maurício, que era treinador também, que fez parte também dessa minha trajetória, para treinar lá com ele, só para bater uma bolinha, para não ficar parada. E aí eu com a barriga grande ia lá, ficava lá tocando um pouquinho, treinando. E aí o Maurício falou assim, Fabiola, a Andressa nasce quando? Eu falei, ela nasce em outubro, ou novembro, eu não sei. Aí ele falou assim, ó, se a Andressa nascer de parto normal, a Superliga naquela época começava em dezembro, né? Se ela nascer de parto normal em outubro, em dezembro você pode jogar com a gente queria fechar com você. Uai, E aí você pensou, gente, 2 meses depois de Não, ganhar neném? eu falei, como assim? Ele, a gente vai fechar contrato com você e a gente quer para a Superliga. Ó, Aí foi, eu treinei até meu 8º mês. Fiquei treinando, eles foram me acompanhando. A Andressa nasceu dia 29 de outubro. Eu acho que 29 de novembro eu já estava dentro da quadra, um mês depois. é libriana ela, hein? 29 de outubro é libriano? Não sei. Eu não sei qual que é o signo. Mas então, aí, quer dizer, mudou totalmente aquela que você estava pensando, né? Exatamente. Acabou a carreira por aqui, aí já vem logo uma Mas competição tudo tem pesada, um né? preço. Tudo tem um preço.
entendeu? Nem bebê Porque naquela recém-nascido. época eu não tinha uma condição financeira, entendeu? Estruturada. Eu era muito menina, estava começando ainda a minha vida no esporte, A né? grana, Ainda contratinho estava aqui. começando a me ajustar na minha vida quando eu resolvi casar e logo em seguida engravidei. Então, deixar a Andressa um mês depois que ela nasceu foi muito difícil. Por isso que quando a gente engravida a atleta, ela tem que ter uma rede de apoio. Se não tiver uma rede de apoio, você não consegue conciliar as duas coisas. Porque a gente treina de manhã e de tarde, a gente viaja e Concentração e tudo a mais. gente precisa. Eu tive a rede de apoio dos meus pais. Os meus pais sempre me ajudaram, né? Meu marido. Então, assim, sempre tive essas pessoas para me dar essa rede de apoio, para me dar tranquilidade para poder jogar. E isso foi o que ajudou. E aí elas praticamente viveram aí quase que 90% da vida delas dentro da quadra. O carrinho de bebê ao lado da quadra. Tomar cuidado só com a bolada. E aí você, como titular, já Sim, levantadora, Sim. né? Sim. E como é que foi 2010 no Grand Prix? Aí você ganhou a posição titular Em 2010 no Mundial, né? no Mundial. Esse Mundial foi muito importante para mim. Foi uma oportunidade única, assim. Foi meu primeiro Mundial pela seleção brasileira, né? Aí, E a gente aí perdeu o a sarrafo tá mais final. alto, né? Ficamos com uma prata, perdemos a final para a Rússia, né? Uhum. Jogando contra a Gamova, Só gente... Sokolova, Kosheleva. Ela falando assim, parece que não, que isso. É. Quem são essas mulheres no mundo do vôlei? São as, na época, né? Mas foi um Mundial, assim, espetacular. Pois é, você tomou a posição nessa época? Nessa época era eu e a Dani, né? A gente disputava nós duas, eu e a Dani Lins nessa época, em 2010. Aí a gente começou o ciclo de Londres, que foi 2009, 10, 11 e 2012 que veio Londres. Então eu e a Dani Lins, a gente sempre foi muito parceira, né? E a gente vivenciou muita coisa junto dentro da seleção brasileira. E a gente participou desse ciclo, né? Que foi o ciclo antes de Londres, né? E de outros também, mais para frente. Como é que é o convívio com, com jogadoras do Brasil inteiro, né? Sendo convocadas, às vezes fora do Brasil? O convívio dentro de um clube, por exemplo, é diferente da seleção brasileira? Então, é porque na seleção brasileira a gente fica praticamente 100% juntas, né? Você fica concentrado praticamente 4 meses. Então, você acaba ficando mais com elas do que com a própria família. E algumas você leva isso para o clube, né? Porque algumas tá com você no clube e outras não. Mas é diferente. Do clube você ainda consegue ter uma vida social mais tranquila, né? Você viaja, fica poucos dias. Organiza a agenda. Mas, né? No geral, as jogadoras as atletas que estão ali naquela temporada com você, elas praticamente viram sua família porque a gente fica muito tempo junto. Então, assim, são muitas horas dentro da quadra, viajando, então... Confidenciando tudo. Exatamente. Cada uma com uma história de vida diferente, Cada né? uma com as suas dificuldades. Então, cria-se esse laço que você leva para a sua vida. Muitas, assim, a gente é muito amiga, tem Cria-se muitas até amigas. um grupo de WhatsApp, né? Sim, com certeza. Mas deve ser muito interessante. Toma uma aguinha aí, deixa eu falar aqui desse pessoal aqui, que são os parceiros do programa. Ô Lucas, coloca o Supermercado RR para mim. Logo em seguida você põe o pão de alho barrãozinho, enquanto a Fabiola toma uma aguinha aqui. Veio de um treino puxado lá no Mackenzie. Gente, deixa eu falar aqui assim, do Supermercados RR, que tem sempre as melhores ofertas para você. Lembrando que de segunda a quinta-feira tem almoço Marmitex, lanchonete ao lado do Supermercado RR, que fica ali em frente ao Hospital Regional. Final de semana, né? Aí sexta, sábado, domingo tem tropeiro e feijoada. Supermercado RR fica na Avenida José Servo Soaleiro, 1281, bairro Jardim Europa, ao lado do Hospital Regional. Supermercado RR, você conhece, confia. Fabiola, eu até fiz um compromisso aqui com o Barrãozinho para trazer o pão de alho, mas ele estava num evento. Eu quero fazer, vou te presentear o pão de alho Barrãozinho, que eu conheço a história dele. Assim, porque a gente fala assim, é publicidade, tá lá fazendo merchandise. Não, porque eu conheço desde o início, quando ele começou. Eu falei, se você crescer e deixar o pão de alho, né, ficar assim sem ser artesanal, com aquele creme, porque a gente pega pão de alho às vezes, joga na churrasqueira, fica creme seco. Dele não, dele é muito interessante, mas vou fazer chegar até você o pão de alho, você vai gostar. Inclusive, teve na Feconex lá com o stand, muito bacana.
O pão de alho Barronzinho, gente, é o melhor pão de alho. Se você, ó, churrasquinho você encontra, supermercado, tá bom? A casa de carne. O pão de alho Barronzinho, você pode fazer o seu pedido, 319-9510-4302. Abraço pro Barronzinho. Ô, Fabiola, aí a gente pula aqui para 2011, 2012, aí você se torna a melhor levantadora. Como é que é a cabeça da atleta que lá atrás era ponteira, foi vista pelo Bernardinho, que tinha a possibilidade, né, de virar uma levantadora, de repente você é a melhor levantadora da competição? Isso. Eu foi no título da Superliga, né? Foi no ano Superliga 11 e 12 que eu ganhei a Superliga por Osasco, minha primeira Superliga jogando, né? Eu tinha sido campeã pelo Minas, reserva da Fofão, mas jogando titular foi por Osasco. Uhum. E é aquele negócio, né? É olhar para trás e falar, valeu a pena. Não é que o cara Não é estava que certo. É, realmente. E ele estava certo e olhar para trás e falar que valeu a pena, sabe? Acho que quando a gente conquista um título é realmente isso. Valeu todo o sacrifício, né? Valeu todo o trabalho. Então, 2011 foi muito especial, 11 e 12, né? 12, né? Que foi o ano da Olimpíada. Foi muito especial para mim porque eu fui melhor levantadora da Superliga e também acho que melhor jogadora do jogo, se eu não me engano. Todo jogo final. tem sempre a melhor jogadora da partida, né? A que pontuou mais. A Superliga tudo tem. mais. Alguma lesão grave, Fabiola? Eu tenho um problema nas costas, que eu lido com ele aí, né? Tenho 3 hérnias, né? Normal. 3 hérnias? O que vale uma hérnia para jogadora profissional de vôlei? Que é normal, são muitos anos jogando, muitos anos saltando. Hérnia de disco. Então, ela tá aqui. Você tem a hérnia, mas ela não tem você, né? Não, é assim, ela tá aqui quietinha, mas que eu controlo, né? A gente tem sempre um trabalho específico para controlar, que é normal. Mas eu tenho uma artroscopia no meu joelho direito, coisa simples também, nada demais. E eu tenho uma lesão no dedo, que é uma lesão já crônica, dessa mão. E já nem músculo não tem na mão aqui, o dedo é torto? Não. Ele é torto. Eu percebi. Ele é torto. São tortos, né? Então, mão de levantador é tudo torto. É igual o pugilista, a orelha. E aqui não cria mais um músculo, sabe? Uma cartilagem. E aí, de tanto fazer levantar. Não, isso aqui foi uma pancada, foi uma cotovelada. E aí, como cotovelada no vôlei? Cotovelada de bloqueio. Ah, bloqueio. E aí criou-se um edema ósseo e uma lesão de mais de 8 anos, acredita? Sério? Hoje não, totalmente estabilizada, né? Fui no especialista. Então você já jogou com muita dor? Já. 8 anos jogando com dor. Sério? Sério. Mas eu perguntei pra ela, não tem histórico de contusão, só tem 3 hérnias de disco, uma lesão no joelho e a mão não tem mais músculo. Não, mas eu tenho, assim, hoje estabilizado. Isso em 2012, 13, já estava estabilizado já. Gente, eu olhando a mão aqui da Fabiola, por favor, dá um close na mão da Fabiola, o tamanho da mão da Fabiola. É levantadora de vôlei. Não é tão, né? Se fosse na minha época, meus dedos tudo torto, se fosse na minha época, eu tava perdido. Minha mãe é baixinha, com a mão desse tamanho, mas o couro que a gente tomava. Imagina se a Fabiola fosse da minha época. Hoje não pode. Os meninos deita e rola, né, Fabiola? Hoje. Mas eu não sou a mãe de ficar. Não, você precisa ver Dona Marta, minha filha. Era tentativa de homicídio. Se tivesse uma mão dessa aí, eu não tava aqui hoje, não. Mas, enfim, aí essas lesões, mas assim, com muita dor. Faz parte. Faz fisioterapia. Faz parte da vida do atleta. De alto rendimento, ele joga com muita dor. Sim. Muitos não sabem, né? A gente lida com isso diariamente. Às vezes entra em quadro, eu estava até conversando esses dias com a nossa fisioterapeuta lá do Batavo Mackenzie. E conversando a respeito, falando com ela sobre isso, né? Que quando começar a Superliga é onde começa, né? Aos jogos e jogos atrás de jogos, e você tem que estar ali com a fisioterapeuta o tempo todo, e acaba que a nossa relação com a fisioterapeuta é basicamente assim, diária. Porque é ela que a gente fala o que está acontecendo, ela que a gente fala das dores. Não pode omitir, muitas vezes ela passa a ser psicóloga, porque a gente fica muito tempo com a fisio e a gente acaba desabafando com a fisioterapeuta. Eu não aguento isso mais. Então, assim, a fisioterapeuta tem
uma importância muito grande dentro do esporte, do voleibol principalmente, de todos, né? Claro. Mas do voleibol, a gente olha assim, às vezes assim, e fala, nossa, mas o que é aquela moça ali? Não, ela tem um papel fundamental, porque se não fosse Fica ela, atrás aquela atleta não estava treinando, Ela entendeu? passa até Ela começa, invisível. eu falo que o fisioterapeuta ele é o primeiro a acordar e o último a dormir. Porque quando a gente chega de um jogo, a gente vai direto para fisioterapia. Sério? Porque a gente precisa estar bem, porque tem mais 2 dias de descanso, a gente tem um próximo jogo. 2 dias de descanso, mas às vezes eu vejo em algumas competições, não dá nem 2 dias, né? Exatamente. E eu estava falando É justamente muito isso com cansativo. ela. Você vê, eu te falei de lesões, que eu tenho algumas lesões, mas tem jogadoras que têm várias cirurgias, né? No joelho, no É muito ombro. impacto, né? É. Então, assim, Sobe muito. são pessoas, são profissionais que são muito importantes, a gente tem que enaltecer eles. E às vezes são invisíveis, né? É. Ao plantel inteiro, Sim. né? Porque a gente tem lá o treinador, que todo mundo vê, as atletas Sim. e tal. Aí tem fisioterapeuta, tem o massagista, tem o roupeiro, né, que tá lá, tem sabe o gosto de o cada um. estatístico. Aquele que fica no notebook lá, anotando tudo. Que também é a última a dormir também, que ele tem que fazer toda a estatística do jogo. Que você acertou, que você errou, as falhas. É. Você bloqueia bem? Olha, Quem bloqueia é o que tá na rede? Normalmente você tá ali como levantadora. eu não sou assim um expert em bloqueio, Aí sim, não, né, mas... Se o Bernardinho falar que é bloquear, você passa. Você entra só para bloquear. Mas tá lá, né? Mas eu acho que eu levanto melhor do que bloqueio. Eu vi uma imagem sua, Fabiola, na internet. A gente começa a pesquisar. Eu não sei se essa imagem viralizou na época. Você fez um levantamento, a bola estava praticamente lá do outro lado, fora da quadra. Você, praticamente de costas, fez um levantamento lá na rede. Coisa extraordinária. Tem que ter força, é jeito. Como é que acontece aquilo? Eu fiz. A percepção. Eu levantei, Você levantou. Eu levantei. Eu vi a imagem, a bola já estava lá, vamos dizer assim, na linha de fundo. Aham. Você foi lá e fez um levantamento no de fundo da costa. quadra de costas. É porque eu tenho essa característica Normalmente de você faz, força, você faz né? um levantamento de manchete, né? Eu sou uma levantadora que eu pouco levanto de manchete, eu levanto mais de toque. E eu tenho. Meu físico é muito bom. A minha genética é forte. Então, os meus braços são fortes, eu tenho a mão forte. Então, eu consigo Atravessou a levantar. quadra. Eu consigo com facilidade a quadra de uma ponta a outra, com facilidade. Eu percebi na jogada. Mas você isso levantou. não é só porque a Fabiola tem a mão forte, não. Não. Eu tenho todo um trabalho de perna Claro. que eu uso a técnica para fazer a bola chegar, seja para frente, seja para trás. E aquela jogada que você pode pegar de pé também? Eu vi uma jogada sua lá que, uma cortada, você de pé. Vale, né? Vale. Eu fiz uma jogada dessa quando eu estava jogando a Champions League pelo voleiro, que eu estava jogando na Rússia contra o time do Moscou. E o time já estava vibrando, e aí a menina do meu time foi pegar uma largada, estava por fora da antena. E eu consegui pegar com a esquerdinha. A minha esquerdinha é boa, gente. Eu já canhota. peguei umas 3 com a minha esquerdinha já. Se a Fabiola resolver sair do vôlei, vamos pro futebol de areia. Não tem problema nenhum. A perna esquerda é boa, já pegou uma das bolas. Você falou aí de Moscou, você foi disputar. Como é que foi essa coisa de, aí sim, sair do Brasil? Aí, quer dizer, lá atrás deixar a mãe foi uma penitência, né? Uma situação muito complexa, né? Porque... o pai, tudo bem, vai, mas a mãe, minha filha, gente, a única menina da casa. Bernardinho conseguiu retirar você. Sim. Aí é sair do Brasil, aí a coisa fica muito mais difícil, né? Porque eu já tá. Adaptação. A Andressa já estava com seus 8 anos. Né? E quando eu Garotinha, recebi a proposta para ir para a Rússia, e meu marido trabalhava aqui, a gente já morava em Matozinhos, né? Porque. Região metropolitana, né? Isso, eu moro aqui em Matozinhos, né? Como se eu estivesse em Matozinhos, né? Eu tô em casa, mas você tá em casa. A gente chega lá pela internet. Tô pertinho. Mas nós moramos em Matozinhos já há mais de 15 anos. E aí, a Andressa com 8 anos, Alexandre precisou ficar, meu marido, e eu fui com a Andressa para a Rússia. Então, foi uma experiência que eu já queria viver na minha vida, que é jogar um campeonato europeu, que é realmente sair do Brasil. O voleibol na Rússia é muito forte? Muito forte, muito forte. Tanto na Rússia, quanto na Polônia, quanto na Suíça. Os 3 países me receberam super bem, e eu amei conhecer, e amei jogar. E adaptar a Rússia?
Muito frio. Foi muito difícil a adaptação. Andressa novinha. Nossa, zero inglês, eu falava zero inglês. O zero inglês não é o problema é o 0 grau. Né? Também, mas como eu joguei com outra brasileira, a Fernanda Garay, ela Vamos. falava muito bem inglês, ela ia me ajudando. A Fernanda participou aí das Olimpíadas pela Globo, né? E aí a gente ia se ajudando, ela me ajudou muito nesse sentido, que ela já estava morando fora do Brasil, então para ela foi muito mais tranquila a adaptação. Uhum. E você jogar em um time fora do Brasil com outra brasileira é muito mais fácil do que você ir sozinha. E eu nunca fui sozinha. Sempre nos times que eu fui fora do Brasil tinha uma brasileira. Aí começa a enturmar, né? E como é que é convivência culinária russa? Como é que é? Então, você sai de Matozinhos, região metropolitana de BH. Isso. Tropeiro, feijoada. Exatamente. Ai, meu Deus. Olha, difícil. O que rola na Rússia, meu Deus? Então, aí na Rússia aí você vai buscar Você não é um restaurante mineiro, pelo amor de Deus. Então, você vai procurar se adaptar. Vai no mercado e vê o que tem. Você tem arroz, aí tem o macarrão. Alguma coisa que eu conheço. Macarrão, aí você pega um frango. Coisas que você conhece, assim, de cara. Para não mudar totalmente. E aí você vai adaptando. Conforme vai passando os dias, você vai se adaptando. E a alimentação, assim, do clube é diferenciada? Não, no clube eles têm a comida típica deles, assim. Mas assim, você tem que comer o que tinha. Quando a gente ia, por exemplo, que estava com o grupo, que tinha que comer a comida do restaurante e tal, tinha que comer. Era, às vezes. Você vai tentando encontrar alguma coisa que... Mas assim, sempre tinha um frango. Na maioria tinha um frango, aí eu tinha uma batata. Eu fiz uma cobertura uma vez, foi na Toca da Raposa, profissional, time do Cruzeiro lá. Eu tava batendo um papo, a gente conversa muito, né? Quem é locutor, assim, não se preocupa não, a gente conversa demais. Uhum. Aí eu conversando com o rapaz lá, ele falou, olha, todo cardápio aqui, na época, né? Todo cardápio tem que ter macarrão pro atleta. Tem essa necessidade também no vôlei? É carboidrato? Ou isso varia de clube para clube, sei lá? Não, cada clube tem... O vôlei tem essa coisa de ter uma certa comida culinária que precisa Não, é que cada manter. atleta tem a sua alimentação, mas quando a gente vai viajar, que está com um grupo, então o nutricionista manda normalmente para o hotel a alimentação para a gente poder comer ali antes do jogo. Se deixar, leva uma feijoada. Não, a gente não... Não tem isso não, Não, até porque... nos hotéis, normalmente, a comida é muito boa aqui no Brasil. A gente não tem esse problema. Hotel você pode ficar à vontade. Tem cardápio no variado, Brasil né? não tem essa não. Mas quando, normalmente, eles mandam, o nutricionista manda, e a alimentação realmente é um pouco diferenciada quando a gente vai jogar. Claro. Você não pode fazer uma alimentação pesada para quem vai ficar num jogo pesado. Mas tem gente, por exemplo, que gosta de comer o macarrão antes de jogar, que é o carboidrato, né? Vai variando de atleta para atleta. Tem gente que se nutricionista sente bem, sabe, outros não. né, o que a Fabíola precisa também de reposição, né? Tudo isso é interessante. Agora, como é que funciona, Fabíola, o contrato de um jogador? Tem algumas cláusulas específicas para você que joga no time profissional? O tal de isso pode, isso não pode? Existe isso? Algumas restrições que o clube faz com o atleta? Não, então assim, depende, tem clubes, não dá para falar de outros atletas porque eu não sei como é que funciona. Mas às vezes, assim, por exemplo, pode ser que, dependendo do clube, você é proibido de andar de moto, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então, assim, você... Esportes radicais. Dependendo esportes radicais, você não Você tem um contrato, você tem uma marca, né? É um produto do clube, então, né? assim, tem algumas restrições. Aí depende do clube, depende do contrato. Uhum. Então, tem clube que, você pode ir de bicicleta, mas você não pode ir de moto, entendeu? Uhum. Então varia de cada contrato para contrato, não tem uma regra, né? Não é uma cartilha. Não é regra. Eu lembro de uma entrevista do Kaká, jogador de futebol, ele falou quando jogava na Europa, é severo o contrato. Uhum. Esportes radicais, alpinismo, moto, paraquedas. Não. Você é uma marca, né? Que Exatamente. O clube investe, precisa de você inteira, né? Exatamente. Andar de moto aí, cadê a Fabíola? Exatamente. Passa voando na porta do clube. E hoje em dia tem essa facilidade, por exemplo, do mototáxi. Claro. Então, assim, Desloca talvez mais não rápido, são né? todos, mas pode ser que tenha um clube que fala, não, você não pode ir de mototáxi para treino. Mas se é moto não vai mudar nada, né? A questão é que, não, é mais porque se esbarra na moto e o atleta cai, então ali a lesão é muito maior se você está dentro de um carro, né?
Como é que é feito um contrato, Fabíola? Assim, você tem empresário, no caso? Você sempre teve um empresário? Sim, Precisa de alguém para cuidar disso, né? sim. Imagina você preocupado com o treino, com jogos e tem que ter pelejar lá com o contrato, parte burocrática, A contabilidade. grande maioria tem os seus empresários, tem suas agências, né, que trabalham. Tem que ter esse pessoal para Tem que cuidar ter, disso, né? tem que É uma ter. linguagem também complexa de Para contrato. sair do Brasil, principalmente, né? Tem muita cláusula complexa, né? Tem. Eu vi uma reportagem do Ronaldo Fenômeno. Segundo ele, a grande maioria de atletas, quando deixa o esporte, né? Quer dizer, você tá em plena atividade, você tem um faturamento, né, Aham. condizente ao contrato. Quando muitos atletas, eles quando saem do futebol e encerram a carreira, eles normalmente não pensam no futuro e vão para a lona. Isso é perigoso. Tem que ter a Isso cabeça é- lá na Fabíola atrás, né? Isso em todos os sentidos, em todos os esportes, né? Com certeza. Porque a qualidade de vida que você leva atuando É porque uma você coisa. leva um padrão de vida durante muitos anos. E tem patrocínio que está ativo. Né? Então assim, quando você para, se você não se estabilizou durante esses anos para essa parada, daqui para frente não vai entrar aquilo que entrava todo mês, é o baque. Muitos atletas que eu conheço que jogaram, juntaram bastante dinheiro, gastaram muito dinheiro. Hoje qualidade não de tem vida. nada, hoje, né, Tem muitos casos. de tem atletas. muitos casos de atletas, sim. Fabíola, toma mais uma aguinha. Coloca para mim aqui Gelac, ô Lucas, por favor, enquanto a Fabíola toma uma aguinha. A gente já vai para nossa reta final. Põe Gelac aqui, por favor. Gente, Gelac, eu conheço o Vagnaldo há muitos anos também. Meus parceiros, tem uma história de vida, então eu gosto muito de contar isso, porque quando cresce é bom demais, né? Gente, você que quer vender os melhores picolés e sorvetes da região, você não então precisa ficar por dentro, que eu vou dizer aqui. A Gelac está oferecendo oportunidades incríveis para quem deseja empreender. Viu, Fabíola? Que eu tenho certeza que futuramente você vai virar uma empreendedora. Lojas Gelac, sem taxa de adesão e royalties, tá? Lucro médio de 15% a 40%, baixo custo operacional, playback em apenas... payback, não é playback não, viu gente? Aí tô falando de música da minha área. Payback em apenas 12 a 24 meses. Se você está pronto para dar o próximo passo, continue ligado e descubra tudo que as lojas Gelac têm a oferecer. Põe para mim Prime Truck. Fabíola, você tem carreta, né, Fabíola? Tem. Caminhão? Tem. Tem sim. Pior que tem, né? A Prime Truck, coloca para mim aqui, Lucas, Prime Truck. A melhor associação dos caminhoneiros do Brasil, proteção completa com assistência 24 horas, destombamento, cobertura para terceiros, Aí, ó. clube de descontos e muito mais. Atendemos todo o Brasil, gente, Prime Truck. Não somos a maior, mas somos a melhor. Quem sabe mais, acesse nosso site. Quer saber mais? primetruckbrasil.com.br ou ligue 0800 238 8000. Siga a Prime Truck no Instagram, Prime Truck Brasil. Beleza? Valeu aí, Lucas. Fabíola, eu não queria entrar nesse assunto não, mas não tem jeito não. Mas antes de perguntar, eu sei que é constrangedor ser cortado em pleno vapor de uma Olimpíadas. Me fala aqui, rapidamente, que negócio é esse? Você também é terceiro sargento do Exército? Sou. Como é que funciona essa dinâmica, essa logística? Sou. Viu, gente? Se vocês não trabalhar direitinho, vocês podem sair daqui preso. Então eu vou avisar vocês, tá bom, Lucas? Vocês ficam aí achando que ela só joga vôlei. Ela dá hora de prisão aqui, meu filho, não fica um. Se levantar o CPF aqui, acabou, tá todo mundo na cadeia. Terceiro sargento do Exército, Fabíola. Terceiro sargento Fabíola, É, com muito a seu orgulho. dispor, A seu continência. dispor. Mas aí, você é terceiro sargento, como é que foi isso? Fala aí, durante Então, o vôlei você foi pro Exército? Então, o Exército ele tem um programa que chama PAR, que é Programa de Atletas de Alto Rendimento, para atletas de alto rendimento, aonde a gente consegue jogar pelo Exército. Então, o Exército ele abre um edital, que você se inscreve, e aí se você tiver a pontuação suficiente para entrar nesse edital, você... Tipo um processo seletivo. Exatamente. Só que para jogar pelo Exército. Então, para jogar as Olimpíadas do Exército, Tem toda Mundial, uma categoria separada, só militar. Tem todos as categorias, tem Copa todos do os Mundo. esportes. E tem todos os esportes. Sim. Então, o Exército, através desse programa, no Campeonato Mundial, ele saiu de 30º, sei lá, segundo lugar para primeiro lugar. Sério? Depois desse programa. Então, esse Que era programa... só atletas lá de Exatamente. dentro do Exército. Esse programa veio para também auxiliar nós, atletas profissionais, porque o Exército ele abre
todo a escola de educação física ou qualquer lugar do Exército que o atleta precisar, o atleta tem disponibilidade de usar, que seja ginásio, fisioterapia, hospital. A estrutura militar do Exército. Toda a estrutura militar do à sua Exército disposição. está à disposição dos atletas. Em qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Então, a gente entra como terceiro sargento, tem todas as regalias de um terceiro sargento. Então, a gente passa pelo processo de formação. E o treinamento? E aí, quando acaba a Superliga, a gente vai para o Exército, faz o processo de reciclagem e joga os campeonatos. Então, Pelo Exército? Pelo Exército. Nesse período que a gente está ali de férias do clube. Ah, entendi. É uma agenda específica. É uma agenda separada do clube. Então, assim, não atrapalha o clube. Ela é diferente. Saiu a Superliga. Aí começa as Olimpíadas do Exército. Do Exército. Mas tem aquela dinâmica toda de farda e tudo mais? Tem, eu fiz a formação, vou para lá, fico uma semana lá fazendo a reciclagem. Então a gente faz testes de TAF, que são os testes físicos, testes de tiro. Exército, você é um soldado. Exatamente. Passei pelo curso de formação, que é aquele Aprende curso que a gente vai para a selva. Que a gente vai para a selva, toda a vivência de um militar. Sério? Exatamente. Eu sou uma pessoa... O vôlei é secundário. Eu sou uma pessoa antes de ser militar e sou outra Fabíola depois de militar. Sério? Sim. O Exército me ensinou coisas Foi extraordinárias. isso que você entrou nessa... Tem 3 anos. 3 anos atrás. Então foi pouco tempo. Faz pouco tempo. E trombou com alguma amiga lá de seleção? Todas as meninas que eu já joguei estão lá comigo. Gente, vamos para o Exército? Vamos para o Exército. Não de seleção brasileira, uma do ou outra. Exército. Mas a maioria são dos clubes que a gente então tem os clubes do Exército, tem a seleção também do Exército? Não. Tem a seleção do Exército, mas as meninas que estão na seleção do Exército são as meninas do clube, entendeu? Hoje, no Exército, nós temos a Natinha, que estava em Paris. Então, já entrou mais algumas meninas, por exemplo, a Lara também, que agora entrou. Então, entrou algumas meninas novas, mas a gente só pode ficar nesse programa durante 8 anos. Ah, tá. É o máximo, né? Que é o terceiro sargento temporário. Então, a gente fica ali por 8 anos, depois vai se renovando. Então, todo ano se renova. Sim, aí 8 anos tem que dar baixo mesmo. É o máximo. É o máximo. Então, você tem data de validade também lá, né? Com Não certeza. vai ficar lá com 90 anos de idade jogando pelo Exército. Bem querido. Você foi pra selva mesmo? Fui. Alexandre. Mas selva? Meu marido. Sim. Alexandre disse que eu não ia conseguir passar, porque eu tenho medo de barata, eu tenho, né? E vai pra floresta, mas não. Eu falei, eu vou até o final. Agora eu vou. Olha, eu dormi na mata, sabe? Eu aprendi a fazer barraca, eu nadei, eu aprendi a atirar, gente. Eu nunca tinha. Nunca pegar uma arma na peguei na arma. A Fabíola tirando. Falei, gente, a menina joga vôlei, o que ela tá fazendo na selva? Exatamente. E olha pra você ver, dia 25 de agosto é o dia do soldado. Dia do soldado. Aí você tem que comparecer em algumas ocasiões? Depende, às vezes alguns atletas sim são convocados. E onde é a base? Na BH? URCA. Não, no Rio? no Rio de Janeiro, Aí tem que ir pra lá. É. Aí farda. Escola de Educação Física, terceiro Zefex. sargento Fabíola. É Fabíola o nome de guerra? É Fabíola mesmo? É isso. Pois é, gente. O que mais que a Fabíola vai fazer da vida? Já jogou vôlei, já foi pro Exército Brasileiro. E se tiver uma guerra? Fala, não, muito obrigado. Não, tem que estar à disposição do Brasil, né? Gostei. Boa resposta. Se é comigo, fala assim, gente, não dá pra mudar essa guerra pra outra época, não? Depois que você terminar os 8 anos. Brincadeiras à parte, Fabíola, tá muito bom o papo aqui, mas não tem como não falar disso. Eu sei que é chato, mas o corte dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, aí, qual o treinador da época? Zé Roberto. Zé Roberto. Eita, Zé Roberto. O que aconteceu, Fabíola? Foi uma decisão dele, ele achou que naquele momento eu não estava preparada. Você estava em qual clube? Osasco. No Osasco? Osasco. Levantando? Ele tinha acabado de ser campeão da Superliga. Campeão da Superliga? Foi muito difícil, porque eu me preparei durante muitos anos para esses Jogos Olímpicos. E sempre Londres. foi o meu sonho jogar uma Olimpíada. Esse foi o meu objetivo. Sempre foi. 2012. 2012. Você estava treinando, jogando. Tanto é que você foi campeã da Superliga. Tava eu e a Dani jogando nessa... Como eu te falei, eu e a Dani participou de todo o ciclo olímpico. Aí nesse ano ele trouxe a Fernandinha para disputar a vaga com a gente. E o Brasil ficou como em Londres? Campeão.
É. É, Você não campeão. pode falar nada também não, Campeão. tá? Não vai falar nada. Ah, se eu tivesse ido... Não, não, jamais. Não, a gente fica nas brincadeiras aqui. É claro Jamais. que a gente sabe que são vários atletas com potencial para a seleção brasileira, tanto é que foi campeão. Sim. Mas assim, para o atleta que está trabalhando, visando, mirando Londres... Não, mas todo mundo me pergunta sobre esse corte, porque foi um momento muito difícil. Na época, eu me reservei, porque digerir isso foi muito difícil, porque a gente abre mão de muita Claro, coisa, entendeu? claro. Quando a gente tem filhos, e aí envolve ainda pior ainda, porque você deixa de estar com os teus filhos para estar com aquilo ali, naquele objetivo, naquele sonho, que era um sonho de vida. Eu, como atleta, eu vivenciei isso todos os dias para chegar nesse momento. Você tá brincando. Mas faz parte da vida do atleta, Não, entendeu? claro, E claro. por que talvez naquele momento realmente para ele eu não estava preparada, custei a entender isso, custei Absorver foi muito, difícil. foi muito difícil, mas entendi tanto que em 2013 ele me convocou novamente, eu me apresentei, retornei à seleção e até jogamos o Campeonato Mundial, Copa do Mundo em 2013, fomos campeões em 2013, mas foi uma fase difícil essa do corte de Londres, mas que também não me fez parar. Claro. Né? Eu quis... Não foi terra arrasada, né? Não, mas o dar a volta por cima foi muito Doeu. difícil. Foi, Doeu. foi. Porque era como se tivesse acabado ali, né? Tipo, fui cortada, acabou. Acabou. Tipo, se eu não conseguir agora, acabou. É. Eu não vou conseguir mais realizar o meu sonho, entendeu? 2012. Mas eu creio muito em Deus, eu sou uma pessoa que tenho muita fé em Deus e eu creio que tudo na minha vida teve um propósito, sempre foi para um propósito. E Claro. aonde Deus me coloca é sempre para um propósito. E existia um propósito nesse corte. E existe um propósito em Deus de eu não ter ido. Como existe um propósito em Deus de hoje eu estar aqui. Claro, Como claro, existe um claro. propósito em N situações, seja ela uma situação boa, seja ela numa situação ruim. E sempre em uma situação dessa, a gente tem que tirar também lições e aprender com elas. Claro. Doeu muito, muito, doeu muito. Ele sabe disso porque eu falei isso para ele. Para preciso te contar uma coisa que... Foi muito difícil, mas passou isso na minha vida. Foi uma fase que passou, porque em 2016 eu tive uma outra oportunidade, né, de ir para a 4 anos Olimpíada. depois. 4 anos depois. Com ele também? Com ele também, numa condição totalmente adversa, porque eu estava grávida da minha segunda filha. E ali eu pude ver a mão de Deus na minha vida, porque como se Deus estivesse me mostrando assim, olha, eu tô aqui e eu vou te levar lá e você vai vivenciar isso. Que são 4 anos. Então foi um presente que Deus me deu de ter jogado a Olimpíada de 2016. E no Brasil. Eu não sou medalhista olímpica, não sou. Mas eu sou uma jogadora olímpica. E o fato de eu ser uma jogadora olímpica me abriu muitas portas. E eu sou muito grata de ter vivenciado ir para uma Olimpíada, porque eu pude realizar o meu sonho. Não foi em 2012, mas foi em 2016. E eu não culpo o Zé Roberto de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque isso faz parte da nossa vida, Não, entendeu? e muitas, como você também, estavam na expectativa. Sim, né? sim. São dezenas de atletas na expectativa. Sim, exatamente. Só podem ir quantas, no caso? 16, 15 atletas? Naquela época, 12, né? 12. É. Para julgar 6. Quantas Exatamente. ficaram amarguradas, angustiadas? Isso Mas é faz igual você parte do falou, né? processo A do gente tem que atleta. agarrar alguma coisa. E aí a gente, Deus está aí para provar, né? E aí Deus, vem as aí vem Olimpíadas. Deus, aí vem a família. Meu marido me ajudou muito, minha família me ajudou muito. Porque nessas horas a gente precisa estar com as pessoas que nos amam, Tem sabe? que se apegar, né? Sabe? E mostrar pra gente o lado positivo da coisa, porque senão é difícil você entender. Absorver não é fácil. A gente parece fácil, isso passa. Não é. Não é assim. E outra coisa, né? Ninguém passa por você. É você que tem que absorver e tentar entender a dinâmica. Tanto é que você foi convocado de novo, jogou o Brasil. E às vezes eu acho também o seguinte, gente, o tamanho de uma medalha é impressionante. Mas quando você fala, estou entrevistando uma jogadora olímpica, né, para o portfólio e para abrir portas, é uma coisa extraordinária, né? Eu tiro... Tudo fica mais claro, Sim. né? Eu tiro assim pelo Exército. O Exército ele tem, eles têm esse negócio do atleta olímpico, eles honram o atleta olímpico de uma forma assim extraordinária. E ter um atleta olímpico hoje na seleção do Exército,
né, jogando pelo Exército para eles é muito honroso e isso é muito grande para o Exército, um atleta ir para uma Olimpíada. Uhum. E eu pude ter uma noção disso, do quanto isso é tão grande quando eu entrei para o Exército. Você sabe por quê? Porque o Exército deve imaginar aquilo que eles pregam o tempo todo. Guerreira, né? Exatamente, Você foi uma guerreira, né? exatamente. Gente, tá todo mundo ali trabalhando, rapaz. Tá todo mundo caladinho. Vocês estão gostando do bate-papo? Então, né? Tá bom? Tá, cuidado, tá? Fabiola do Exército. Vocês estão precisando de tomar uma cadeiazinha. Ô, Fabiola, como é que essa coisa... Você teve a influência do seu irmão, né? No bate-papo nosso aqui lá atrás, você falou, meu irmão jogava vôlei, eu fui acompanhar, né? Acabou que você virou um atleta profissional. E sua filha, que negócio é esse? Sua filha também foi a mesma situação? Vou acompanhar a mamãe, fiquei na quadra o tempo todo, vou jogar vôlei. Minhas duas filhas, assim, o tempo todo na quadra comigo, né? E a Andressa, desde pequenininha, muito habilidosa. Só que a Andressa não cresceu. Só que ela sempre foi muito habilidosa. Então ela joga uma posição diferente da minha, que ela é líbero. É aquela que fica lá pulando lá atrás, pequenininha, que pega tudo. É a que leva a pancada. E eu tive o prazer de... Que o uniforme é até diferente. Eu tive o prazer de, ano passado, a gente jogar juntas. A gente foi pro Campinas e logo em seguida a gente foi pro Recife. E se jogar junto, profissional? Sim, jogamos o Campeonato Paulista por Campinas, depois eu fui pro Recife e jogamos a Superliga B juntas. Você levantadora e ela lá. E ela líbero, é. E como é que é isso, a filha jogar? Aí Ótimo, é Se ótimo. você erra, ela fala assim, mãe... Não, aí eu... Aí você fala, filha... Não, ela me chama... eu chamo ela de filha, cobro ela como, né, dentro da quadra. É diferente, Deve né? ser mais difícil pra ela, né? Que tem a mãe profissional, já contou a história, ela fala assim, meu Deus, se eu erro... Não, até que a Andressa lida muito bem com isso, né? Ela sabe dividir bem. Ela sabe, ela é bem madura, assim, ela sabe dividir bem. Então, ela não gosta que eu chame a atenção dela na frente das pessoas. Quem gosta, Fabiola? Ninguém gosta. Mas, assim, eu acho que ela tá seguindo o caminho dela, tá trilhando o caminho dela. Ela tá é onde muito hoje? nova. Hoje ela tá também lá no Mackenzie. Com você. No Sub-19. Na categoria de base. Na categoria dela, né? Então, a mamãe tá sempre de olho. Tá lá, porque a gente treina no mesmo ginásio, praticamente no mesmo horário, ela treina um pouquinho antes de mim. E eu achei melhor ela ir para a categoria de base, né? Para ela poder jogar e jogar com as meninas da idade dela. Para dar uma... para ela poder crescer, né? Um pouco mais. Achei que era importante. Muito legal isso. E a pequenininha também está no mesmo caminho? Também, todo mundo lá. Porque o Mackenzie é um clube formador de atletas, né? Ele tem esse negócio de formar as crianças. Então, assim, pegar crianças e formá-las. Tanto que hoje lá na seleção a gente tem a Gabi, Lorene, Carol... Né? Essas meninas são todas jogadoras do Mackenzie. Começaram no Mackenzie. Tem clube que tem tendência de ser formador de atletas, né? Então, clube formador, eles investem na categoria de base. E hoje em dia no Brasil são poucos lugares. Tá pronto entrega. Exatamente. Sério. É o Mackenzie. E aí você vê uma Gabi, foi jogadora do Mackenzie. Lorene, jogadora do Mackenzie. Então, estavam todas a seleção brasileira jogando em Paris. Vai levar também pro Mackenzie o marido? Não. Joga vôlei? A família joga. A família toda joga vôlei. A Fabiola é tão boa nisso que daqui a pouquinho vai fazer, ô Fabiola, arruma uma boquinha pra mim no vôlei. Tem vôlei pra idoso, assim, pra gente de cabeça branca? Tem? Lá tem. Tem. Senta na beira da quadra e começa a beber cerveja e jogar baralho. Né? É o master. No exército também precisa de aquela linha de... Quando vai pra guerra, põe a galera na linha de frente. Cabeça branca no exército, mete um general, para meter. Se eu entrar no exército assim, a cabeça branca em alguns lugares é interessante. Se eu chego no exército, por exemplo, fardado, é patente alta, né? O cara da cabeça branca vai ser esse cara. Agora você chega no boteco e fala assim... Coloca para mim aqui, agora a última pergunta, prometo, Fábio. Você tá querendo ir embora, você tá até uniformizado. Você veio direto da quadra para cá, não? Eu vim do treino para cá. Meu Deus do céu. Drogaria Viva Mais aqui, por favor, ô Lucas. Tomar uma aguinha aqui. O bom de podcast é isso. Com mais de 30 anos de mercado, a Drogaria Viva Mais traz um atendimento com excelência e qualidade que você já conhece. Completa linha de medicamentos, perfumaria, fraldas, produtos para higiene pessoal e saúde. Parceria com os principais laboratórios, garantindo preço baixo e descontos de até 90% em diversos medicamentos. Perfuração de orelha, viu, Fabiola?
para pôr um brinquinho, Sim. perfuração de orelha para colocação de brincos, aplicação de injetáveis e entrega a domicílio. Eventualmente, a Drogaria Viva Mais, gente, faz campanhas de aferição de pressão arterial, teste de glicemia gratuitos, além de brindes, e você ainda concorre a carros, motos, TV e muito mais. Conheça a Drogaria Viva Mais, na rua Doutor João Batista, 802, no bairro Santo Antônio, em Sete Lagoas. Pedidos pelo delivery através do telefone WhatsApp 31 97212 4252. Drogaria Viva Mais, a drogaria mais barata da cidade. Salgadinho que a gente vai comer daqui a pouquinho. Como é que é o nome da baixinha? Ana Vitória. Ana Vitória, tá gostoso? Ei, Ana Vitória. Ela tá saboreando ali, gente. O Ágape, salgadinhos lá, diversidade de salgados. Preço único lá, tá? Qualquer salgado, R$2. Segunda a sexta, 7 da manhã, às 18h30. Sábados, das 7 da manhã às 2 horas da tarde. Fica na rua Doutora Velar, 61, no centro da cidade. Tá bom? Bem pertinho ali, aonde foi a antiga Caixa Econômica Federal. Em frente, 98670-4049. Tá bom, gente? Ô, Fabiola, vamos pra reta final agora. Não tem jeito, porque eu sei que você tem que embora para casa, levar os meninos. Vou te fazer uma pergunta aqui, vou falar um nome, eu quero que você diga a representatividade e, claro, o que significou em toda a sua vida. Fala para mim, Edísio de Souza. Meu pai. O que representa para você? Meu pai é meu tudo. Meu pai foi quem acreditou. Meu pai foi quem sonhou junto comigo, foi quem me levava para o treino, me esperava, foi quem sempre acreditou, sempre foi meu pai. Foi meu maior investidor, com certeza. Desde garotinha? Desde novinha. A mãe não tira minha filha de casa e mas ele na eu contramão. entendo ela. Claro. Mãe é mãe, né? A mãe não quer que o filho saia de casa, né? Claro. Mas o meu pai sempre a super acreditou. proteção, né? Então, o seu Edísio foi aquele cara que até hoje... Como é que é? E hoje? Até hoje. Meu pai, para ele, eu continuo sendo o bebezinho dele. Porque o sonho do meu pai era ter uma filha mulher. E eu vim depois da turma toda. Nossa, de 10 anos dos meus irmãos, 12 anos dos meus irmãos. Então, a ligação com meu pai realmente ela é diferente. Diferenciado, seu Edísio. E Dona Marlene? Minha mãe é uma mulher muito guerreira que abriu mão da vida para cuidar dos filhos, abriu mão de trabalhar para dar educação, amor, e foi sempre muito presente na nossa vida, protetora. E até hoje é assim. Então, minha mãe é uma referência de mãe, de esposa, de família. Eles são casados há mais de 50 anos. Bodas de prata, de ouro. Isso, a minha mãe é uma referência para mim. E eu tenho hoje, sou casada há muitos anos, são 20 anos de casada, tenho minhas filhas e eu devo isso a tudo que a minha mãe fez e a luta que ela teve pela família. Então, eu luto pela minha família porque eu tive isso dentro da minha casa. Parabéns, seu Edísio de Souza, parabéns, Dona Marlene, filha extraordinária, família, tem muita fé, né, Fabiola? Muita. Muita fé, isso com certeza faz parte do crescimento junto com os pais, né? Casada, 2 filhas. Ô Lucas, pode trazer as meninas aqui, será que elas vêm? Pode? Chama a Andressa lá. Chama a Andressa, eu quero... A gente tá falando das meninas aqui, a outra, como é que é o nome dela? É a Ana Vitória. Vem aqui perto da mamãe, Ana Vitória. Deixa a gente ver essa carinha bonita sua. Ô, Fabiola, e pro seu pai, então, ver a Andressa jogando vôlei, como é que fica? Hã? Cadê a Andressa? Traz a Andressa. Eu não termino o programa sem a Andressa aparecer aqui. Vem cá, Andressa. Não mandei vocês virem sem pentear cabelo. Agora aguenta. A gente tá falando da Andressa aqui o tempo todo. É jogadora também de vôlei do Mackenzie. Jogou. Andressa quer que toma bolada na quadra, né? Desculpa, tá? Pra te fazer chorar. É a líbero. É líbero? É. Gente, que família bonita. Por favor, olha aqui, gente. Essa é a Fabiola. Andressa é a jogadora de vôlei também do Mackenzie. E a Ana Vitória. Vai jogar vôlei, Ana Vitória? Já jogo. Já joga? Qual que é a posição? Ponteira. Ponteira? Sua mãe começou como ponteira. Agora é o seguinte, não passa perto do Bernardinho, senão você troca de posição. Você vira levantadora. Ô, Fabiola,
obrigado pela sua entrevista aqui, bater esse papo. Família linda, Obrigada. sucesso. Eu espero que você continue jogando por mais 40 anos, mas fazer o quê, né? Se o Exército deixar e de repente aparece algum outro processo seletivo. Fabíola, com 60 anos, vamos jogar, vamos disputar uma Olimpíada. Obrigado, viu? Não, eu agradeço a Batavo Mackenzie, né, que foi a equipe que me trouxe de volta a Minas Gerais, que me deu a oportunidade de voltar para casa, depois de tantos anos, de estar perto da família, perto do marido, voltar para minha casa, voltar para Matozinhos, voltar para Belo Horizonte. Então, agradecer aos patrocinadores, né, que estão Claro. com a gente, que acreditam nesse projeto, que acreditam nesse time e que acreditam realmente em um clube formador, que é o Clube Mackenzie. Agradecer a você pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história. Linda história. Agradecer às pessoas que estão assistindo. Espero que assim como uma história vencedora, porque eu considero uma história muito vencedora, de muito trabalho, possa também ajudar outras pessoas que de alguma forma vieram também de uma família simples como a minha, mas que lutou e que conseguiu chegar, que sonhou e conseguiu jogar uma Olimpíada, que teve seus tropeços na vida, mas continuou, lutou e a minha vida é essa. E só agradecer. E eu estou aqui sempre à disposição, que se precisar. Eu vou te chamar mais vezes. Gente, essa Fabíola, né, do vôlei, ex-jogadora da seleção brasileira, aqui foi medalha de ouro, tá no nosso A Positivo. Obrigada. A gente se encontra nas redes sociais e a gente encontra no canal do YouTube com essa história belíssima da Fabíola. Fizemos assim mais um episódio do A Positivo. A gente se encontra.